queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento, Senhor Deus, que temos com o Senhor, esse momento, Senhor Deus, de louvor e adoração, Pai, que o noivo, Senhor Deus, se encontra com a noiva, e com essa linguagem nós podemos, ó Senhor, perceber, Senhor Deus, o prazer, né, que temos, ó Pai, na presença do Senhor nesse encontro, Pai. É como se estivéssemos nos encontrando, Senhor Deus, com nossas esposas ou com nossas futuras esposas, ó Senhor Deus. E vindo de uma semana assim de distanciamento por causa de algumas situações de trabalho, atividade, e aí nos encontramos naquele momento em que estamos ali, namorados, Senhor Deus, tendo o prazer da comunhão um com o outro. Esse é o encontro do Senhor com o seu povo, essa é a imagem que nós temos na Escritura, dessa Assembleia Solene. O Senhor Deus, o noivo se encontrando com a noiva, preparando-se para o seu casamento, preparando-se para a sua união eterna, Pai, onde eles jamais vão se separar. Senhor, te agradecemos por essa perspectiva que temos na palavra do Senhor, na comunhão com Deus. Te pedimos, ó Senhor, que nesse momento o Senhor esteja falando ao nosso coração, esteja trazendo consolo, instrução, para que possamos ser, ó Senhor, mais sábios, ó Pai, e estarmos vivendo nesse mundo em conformidade com a sabedoria divina, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Senhor, e esteja nos alcançando por meio da Tua palavra, freando, Senhor, a insensatez, a tolice, Senhor Deus, a imprudência, Senhor, que existe no nosso coração, no coração do homem. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 12. Agora o finalzinho, né, o final do capítulo 12, que está dentro daquela primeira parte, depois do prólogo do livro de Provérbios, que termina lá no capítulo 9, iniciando no capítulo 10, a antítese entre o justo e o ímpio. E aí o finalzinho, né, o desfecho, do capítulo 12, diz assim: a mão do diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Nesses versos finais aqui do capítulo 12, nós vemos o tema, mais uma vez, né, do trabalho diligente e o modo de falar, a continuação desse tema que percorre todo o capítulo 12. A estrutura que nós temos aqui ao redor dos versos 24 a 27 compara no verso 24, a sua primeira parte, o homem diligente, o homem prudente, a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeito a trabalhos forçados. E o 27b, mas o bem precioso do homem é ser diligente, com o remisso, do verso 24, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados, com o 27a, o preguiçoso não assará a sua caça. Então percebam aí que essa estrutura ela gira em torno dessa temática. E as palavras-chave aí que dizem que a diligência conduz ao poder, no verso 24, a mão do diligente dominará, e também a riqueza, na segunda parte do verso 27. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Percebam que nessa estrutura, a relação interna desses versos, que seria o verso 25 e o 26, sugerem uma ligação entre a ansiedade do coração do homem o abate, e o comportamento errado no caminho, nos 26b, mas o caminho dos perversos faz errar. E uma ligação também entre o discurso construtivo que alega no 25b, mas a boa palavra o alega, e a proteção dos retos por meio da investigação dos seus amigos próximos, capazes desse mesmo tipo de discurso, no 26a.
O justo serve de guia para o seu companheiro. Então nós percebemos que essa coleção está associando mais uma vez, essa parte aqui, o discurso prudente com o trabalho prudente, não permitindo que nenhuma separação, nenhum tipo de separação entre esses dois elementos essenciais da sabedoria, o trabalho prudente, né, e o discurso, ação, né, e a fala, né. Essas coisas estão interligadas aqui nesse capítulo 12. Então, o verso 24 diz assim: a mão do diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Percebam que o verso 24, nessa subunidade que se inicia, há uma mudança de um discurso construtivo para o trabalho construtivo, ou seja, um trabalho eficiente, né? Esse verso admoesta a diligência, contrastando o destino político do diligente, a saber, o governo, a ideia aqui de dominar é de governar, com o destino do negligente, ou seja, o trabalho pesado. As mãos de pessoas diligentes, o trabalho aplicado e cuidadoso de pessoas que podem governar a si mesmo, manterão a sua independência. Essa é a ideia aqui. E é interessante, nós vamos ver isso mais adiante, quando contrastarmos o verso 24 de uma forma completa, que a pessoa diligente, ela tem capacidade de dominar, ou seja, de governar a si mesmo. Isso é a ideia aqui é de uma pessoa diligente e disciplinada, que tem domínio próprio. Ou seja, essa pessoa, ela vai obter poder e desse modo ela vai governar. É isso o que esse verso está, de uma maneira geral, nos dizendo. O que significa isso? Na prática, significa que eu serei um patrão, que eu terei um negócio próprio. Bom, se você tiver vocação para isso, com certeza. Mas não significa necessariamente que você será um patrão. Mas, de forma geral, esse verso quer nos dizer o quê? O que diz Provérbios 22, 29. Abram aí. Vês um homem perito, habilidoso, na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. É interessante as ligações que estão sendo feitas aqui, e eu vou até me adiantar, como eu falei anteriormente, a questão ali do homem diligente dominar, e aí ele vai dizer que a remissa está sujeita a trabalhos forçados, e o que está implícito aqui, bem implícito, é que essas pessoas, elas são disciplinadas, e por serem disciplinadas, elas têm domínio próprio nas suas atividades, nas suas necessidades, enquanto aquele que é diligente, não é. E por isso ele será dominado. Olha que interessante. Por isso ele será dominado. A ideia é essa, de alguém que por causa de da sua diligência no trabalho, terá domínio, terá administração, terá governo, e aquela pessoa que é displicente, que é negligente, que é preguiçosa, será dominada. Essa é a ideia. E assim a gente percebe mais uma vez que Provérbios está comparando o sábio e o insensato, o justo e o perverso, em termos de hábitos de trabalho. É mais ou menos o que Provérbios capítulo 10, verso 4 e 5 faz. Abram aí, Provérbios capítulo 10, 4 e 5 falam. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. É interessante porque você perceba aqui que o que Provérbios capítulo 10 está falando é a mesma coisa que nós estamos vendo aqui.
O que trabalha com mão remissa, o preguiçoso empobrece, da mesma forma que o preguiçoso será sujeito a trabalhos forçados. Mas a mão do diligente vem enriquecer, vem a dominar, vem a governar. E é interessante como essa relação ela está implícita aqui, né? Daquele que é diligente, governa, administra, é colocado entre reis e não perante a plebe. E aquele que é preguiçoso, né? Ele empobrece, ele é dominado. E é interessante porque você vê essa relação do domínio próprio daquele que é diligente, em fazer aquilo que é necessário, em não ser acomodado. Lá em Provérbios capítulo 6, versos 6 e 7, ele diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos insensatos. Por quê? Porque a formiga, ela trabalha sem a necessidade de alguém estar acima dela dizendo o que ela tem que fazer, ou empurrando, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços sem repouso. A ideia aqui é que uma pessoa como essa, ela não tem domínio próprio. Ela não é disciplinada, porque ela é displicente, ela é negligente. E, consequentemente, as pessoas que são diligentes, ou seja, a mão de pessoas diligentes vai trazer riqueza. Essa é a ideia. Trabalho duro, responsável, habilidoso, cuidadoso, necessariamente traz resultados positivos. Se nós levarmos em consideração, Provérbios sempre aqui vai relacionar a virtude do indivíduo, determinado comportamento, como um benefício à sociedade e não somente a ele. Porque a pessoa é beneficiada com isso. Uma pessoa habilidosa, uma pessoa que é responsável com o seu serviço, independente do que ela faça, independente de que aquele serviço, e a gente na sociedade, a gente tem a gente estabelece determinados padrões, Advogado está aqui, engenheiro está aqui, médico está aqui. Uma pessoa que faz um trabalho mediano, um profissional técnico está aqui. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira, esse distanciamento. Porque quando um profissional é um bom profissional, seja o que ele faz, ele vai ser honrado e vai ser considerado com honra e vai ter retorno. Não para si, mas para a sociedade. E tudo pela ideia da pessoa se esforçar naquilo que ela faz e fazer bem feito. Não interessa a profissão que ela tem, e se aos nossos olhos é uma profissão menor, erradamente pensando, preconceituosamente pensando, É interessante porque nós vamos perceber que um homem como esse, diligente, traz benefícios, não somente para si, mas para a comunidade a que ele pertence. E se você tem uma sociedade que ela é formada dentro dessa perspectiva, imagina o impacto que essa sociedade tem, de uma maneira geral, com relação ao mundo, e com relação ao próprio ambiente que essa sociedade vive. Nós vamos olhar para os dias atuais e para determinadas ideologias paternalistas demais, em que o Estado é a mãe de todos, Parece uma contradição, paternalista e mãe, mas é a realidade. Ideologias em que uma sociedade não incentiva e premia o trabalho duro.
E isso você pode ver por determinadas políticas que um governo, uma determinada administração aplica. É interessante porque eu estava vendo um vídeo de um pastor pentecostal. Eu nem concordo com a postura dele, não. Mas o que ele diz é postura religiosa, né? Mas o que ele diz é verdade. Antigamente diziam que crente não se metia em política, isso é uma grande mentira. Eu não sei se foi Spurgeon que disse isso. Que religião e política não se discute. E ele disse, e é por causa disso que temos ladrões e falsos mestres. Que essas coisas não são discutidas. Na realidade, a nossa teologia vai gerar uma prática política, vai gerar uma cosmovisão da sociedade. E uma sociedade que não incentiva e premia o trabalho duro, a competição, a diligência, ela está na contramão da palavra de Deus. E essas coisas, muitas vezes, não são manifestadas por meio de um discurso, mas por meio de uma prática. Por meio de uma prática. Tem um ditadozinho que eu tinha um amigo que gostava sempre de dizer, eu não sei se eu vou saber reproduzir, vocês vão saber entender. É que você não dá o peixe para a pessoa, mas ensina ela a pescar. Uma das conclusões, Max Weber, em seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de forma geral, focalizando ali na Alemanha, mas de uma forma geral, os países ricos, capitalistas, tinham como religião predominantemente o protestantismo. E ele faz uma diferença entre o capitalismo protestante e o capitalismo católico. E ele diz que por causa da visão bíblica a respeito do trabalho, e aí acrescentando, eu entendendo que a teologia protestante, ele diz isso de uma forma ou de outra, ele disse literalmente, promove a construção do capitalismo. É lógico que o que ele fala nesse livro é uma realidade, lógico que se você for ver, é uma realidade um pouco distorcida, porque há uma crítica por trás disso. E por que isso? Porque a dedicação do trabalho duro era a fonte do enriquecimento desse homem. E é isso que os protestantes entendiam, os puritanos entendiam dessa forma. E sem querer me aprofundar muito na obra de Max Weber, essa é uma leitura que ele faz da relação das riquezas das nações protestantes com o trabalho e a teologia protestante. E é isso que nós estamos vendo aqui. É isso que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. A expressão aqui, dominar, governar, também, poderia ser traduzido como governar, é machal. Dá a ideia de alguém, a expressão no original, dá a ideia de alguém que governa a conduta de um subordinado, quer em termos não políticos, ou seja, um senhor governando suas escravas, um patrão, ou um chefe de um departamento, ou chefe sobre alguma repartição, que você está acima de outras pessoas, ou política, como um governante de uma nação. Como nós vemos lá em Gênesis capítulo 37, verso 8, quando os irmãos de José ouvem o sonho que ele tem e diz assim: então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás. Essa é a ideia aqui. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e suas palavras. Essa é a ideia aqui. O trabalho duro, responsável, diligente, tem resultados benéficos, traz retorno. E não é só retorno financeiro para você, não. Para a sociedade. E não é só financeiro. Traz honra, reconhecimento. Olha que Bruce Waltke, quando comenta esse texto, ele fala, diz assim: apesar da natureza precisa do governo ser tão variada quanto as situações reais, e a ideia aqui é que, quando ele fala isso, é que governo aqui é de uma maneira generalizada, como eu falei anteriormente, a Bíblia não está dizendo que o crente vai ser patrão, ele pode ser um empregado, pode trabalhar por conta própria,
mas por causa da diligência do seu trabalho, do seu envolvimento, da sua responsabilidade, porque a sua responsabilidade primeira é com Deus. Lembra o que nós pregamos em Timóteo? Nós estamos trabalhando para o Senhor. É isso que a Bíblia fala com relação aos servos, ali no Novo Testamento, Paulo falando a Timóteo. Vocês não estão trabalhando para homens, vocês estão trabalhando para Deus. Então essa expressão governo aqui, ela engloba muitas coisas, e é isso que ele está querendo mostrar. Apesar da natureza precisa do governo ser tão variada quanto as situações reais, nas quais a administração é necessária para manter a ordem e prosperidade da sociedade, seu denominador comum é que os senhores são diligentes. Significa dizer que o homem prudente e diligente em seu trabalho sempre será considerado e colocado em lugar de honra entre aqueles que estão ao seu redor. É essa a ideia. Abra Provérbios capítulo 17, verso 2. E essa é uma característica do crente. Nós não podemos ser preguiçosos e irresponsáveis no nosso trabalho. Isso fere o nosso testemunho. Às vezes nós somos tentados, pela situação, pela injustiça, pelo salário, como já citamos anteriormente, mas não, precisamos ser lembrados que nós estamos trabalhando para o Senhor. Aquilo que nós fazemos, não interessa o que você faça. Eu sou carregador ali de compra no supermercado. Eu sou engenheiro CEO de uma grande corporação. Não interessa o que você faça. Você tem que ser diligente, você tem que ser envolvido. Aquilo que está ao seu alcance como profissional, você precisa fazer e deve fazer da melhor forma possível para honrar o nome do Senhor. É isso. E o contrário mostra a impiedade, a insensatez e a tolice no coração do homem, característico de homens ímpios. Olha o que diz Provérbios capítulo 17, verso 2. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. A ideia aqui é de um escravo prudente dominar sobre um filho vergonhoso, e aí nos ensina que a liderança, da família depende mais do caráter do que do nascimento biológico. O escritor aqui introduz, de Provérbios, a posição elevada do escravo que recebe uma porção que é devida a alguém por lei ou costume, validando o status do escravo na condição de herdeiro legítimo de um patrimônio. E mais uma vez, você percebe aqui Salomão reconhecendo a capacidade e que a capacidade e a diligência vão levar a pessoa a uma situação privilegiada. Uma situação de honra. Abra 1 Reis capítulo 11, verso 28. Salomão reconhece a capacidade, a diligência de Jeroboão, colocando-o em uma situação privilegiada. E olha que interessante, isso se aplica como uma luva na situação de Jeroboão. E literalmente, entre reis será posto. O que acontece com Jeroboão? Acabamos de ler. Em toda uma história, Salomão coloca numa posição de chefe, aí um desentendimento entre eles, uma inveja da parte de Salomão, e isso via do Senhor. Via do Senhor no sentido de que era pecado o coração de Salomão, e era consequência do juízo de Deus na vida daquela família. Aí Jeroboão vai embora, e quando ele retorna, as pessoas olham para ele: você vai ser o nosso rei. Por quê? A resposta está aqui. Porque ele era um homem prudente no seu trabalho. Era um homem habilidoso no seu trabalho.
E as pessoas olharam para Jeroboão e disseram, não, esse aqui pode estar à nossa frente. Não é assim. Não é assim que acontece na realidade. Geralmente é assim que acontece. Quando você vê que uma pessoa tem competência, né? E você é um cristão, você não pode assumir aí a liderança, é contigo. Eu vou te seguir. Eu sei que você é um cara bom, eu confio em você, confio no seu trabalho. Então, eu vou te ajudar, mas eu vou ficar na retaguarda. Vou te ajudar. Você seu braço direito. Não é assim? O ímpio não, o ímpio vai querer concorrer com ele, passar a perna dele e ficar no lugar dele. Mas o justo não, percebe que aquele homem é um homem que tem habilidade, ele vai dizer, não, você pode passar à frente, você vai honrar aquela situação. Olha o que diz ali, 1 Reis 11:28. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, né, trabalhador, né, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José, sobre todo, ou seja, ele era o chefe daqueles que trabalhavam na casa de José. Veja o que Matthew Henry fala sobre esse verso. Ele diz assim: o esforço é o caminho para o progresso. Salomão promoveu Jeroboão porque viu que era homem trabalhador e esforçado e cuidava dos seus negócios. Homens que se esforçam no estudo para serem úteis conquistarão com isto um interesse e uma reputação que lhes será um domínio sobre todos que estão ao seu redor, e desta maneira muitos ascenderão estranhamente. Aquele que for fiel sobre o pouco será colocado sobre o muito. Os ministros do Evangelho, e aí ele aproveita, Matthew Henry, no seu comentário, para falar sobre os ministros do Evangelho, trazer um ensinamento, né? Os ministros do Evangelho que se empenham na palavra e na doutrina são dignos de duplicada honra. É o que Paulo fala, né? E os que são diligentes, quando jovens, conquistarão aquilo que os capacitará a dominar e então descansar quando forem mais velhos. Eu sei que isso é difícil, né? E aí, trazendo para a nossa realidade, né? A gente, principalmente nós, os pais, que tivemos uma vida, às vezes um pouco mais difícil, né? A gente quer dar um certo conforto aos nossos filhos. E não é errado. Mas nesse conforto nós precisamos ensinar aos nossos filhos a não serem preguiçosos e indolentes, mas a terem disposição para trabalhar, serem disciplinados e responsáveis. Eu me lembro, Salomão Klein, acho que é o nome dele, né, do dono das Casas Bahia. Eu não sei se é esse o nome mesmo. Ele é um judeu, e os filhos dele são os herdeiros. E uma vez ele estava dando uma entrevista, e ele estava dizendo que os filhos dele passaram por todas as etapas da empresa para chegar onde eles chegaram. Eles começaram lá, no cargo mais baixo, trabalhando lá, como se fosse uma carreira, e subindo nessa carreira, das atividades mais simples e básicas, e assim subindo gradativamente para poderem assumir a sua empresa, a serem os diretores das Casas Bahia. Quando ele falou isso, eu fiquei impressionado. Impressionado. Porque os nossos filhos, eles são extremamente, nós somos orgulhosos, porque o pai começou aqui, lá em cima. Ele não viu aquela caminhada, aí começou lá em cima. Aí ele acha que porque ele está no mesmo patamar, e enche o peito, orgulho, às vezes tem um carrinho, o carro, o pai dá carro, dá isso, daquilo outro. Não estou dizendo que está errado, não. Não estou dizendo, se você pode dar conforto aos seus filhos, dê, mas cuidado, como isso é dado. Porque nós podemos estar criando preguiçosos, indolentes,
Pessoas que têm um caráter distorcido, se nós não soubermos colocar essas coisas no devido lugar. No devido lugar. Eu não vou dizer aqui o nome da pessoa, porque muitos aqui conhecem, mas eu conheci uma pessoa, tá, que, assim, veio de uma situação pobre, chegou a um patamar muito bom, né? Os filhos dele aprenderam a dar valor às coisas, ele dava do melhor para os filhos, mas enquanto você tinha 4, 5, 6 tênis diferentes, ele dava o que era necessário. Um para a escola, um para sair, não é nada. Sempre tiveram do bom e do melhor, mas com responsabilidade. Com responsabilidade. E é engraçado que um dos seus filhos, uma das suas filhas, se casou com um homem numa situação complicada. Difícil. Passaram momentos difíceis financeiros. E aquele rapaz, ele, quando se casou com aquela moça, o objetivo dele era dar o melhor, para ela e para a sua família. Ele vem de uma família mais simples, mais trabalhadora. E o objetivo dele sempre foi esse, dar o melhor para a sua família, fazer o melhor para que eles pudessem viver uma vida confortável. Só que eles passaram por uma situação muito difícil, por muito tempo, financeira. E engraçado que esse homem às vezes ficava abatido. E aquela pessoa que viveu, vamos dizer assim, berço de ouro, ao contrário de reclamar, era quem dava força a ele e fazia com que ele ficasse satisfeito pela postura e incentivo dela numa situação em que ela nunca viveu na sua vida. E todos os seus filhos, todos eles, sem exceção, são pessoas que encaram a vida profissional de uma forma exemplar. Exemplar. Esse homem soube conduzir seus filhos dessa forma. Foi agraciado por Deus nesse sentido. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. E estamos criando monstros dentro da nossa casa. Eu dou graças a Deus pela situação que eu vivi de dificuldade. Eu não sei se eu não tivesse passado por tudo que eu passei na minha vida, tivesse a capacidade de ensinar aos meus filhos esse mesmo princípio. É como diz, a necessidade faz o ladrão, né? E muitas vezes a abundância, a facilidade nas nossas vidas, em muitas coisas, por causa do trabalho, nos faz agir de forma contrária à nossa própria formação, e contrária à palavra de Deus. É o que acontece em muitas famílias. Em muitas famílias. Jovens arrogantes, prepotentes, porque tiveram pais que não souberam ensinar aos seus filhos uma vida abastada e modesta ao mesmo tempo. Eu não estou dizendo, estou aproveitando aqui para tocar num tema que eu não estou dizendo aqui que você não possa dar as coisas para os seus filhos, e prover o melhor. Esse sempre foi o meu objetivo, eu acho que é o objetivo de todos os pais. Mas cuidado como fazemos isso.
porque a forma como fazemos isso pode estar criando monstros. E pessoas, como o segundo provérbio está dizendo aqui, que são um prejuízo à sociedade. Tá? Que são um prejuízo à sociedade, a si mesmo e a outros. Mas olha o que ele diz aqui. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A pessoa negligente e a ideia que está por trás disso aqui não é capaz de governar a si mesmo, acabará sujeito a trabalhos forçados. Implicitamente essa ideia está presente, né? Perceba, a mão diligente domina. E domina por quê? Porque é uma pessoa esforçada, porque é uma pessoa habilidosa, porque é uma pessoa que se dedica, uma pessoa que trabalha, né? E trabalha bem. Mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados, ou seja, ela vai ser governada. Ela vai ser governada. Ela vai acabar, como diz, sujeita a trabalhos forçados. E nesse verso aqui, como eu falei, essa relação implícita está presente, relação de trabalho diligente e governo, subentendendo na essência do verso que a negligência o negligente é aquele que não tem capacidade de governar a si mesmo pela falta de disposição quanto às suas necessidades. E é esse tipo de pessoa que nós citamos, que se não tiver alguém sobre si, não irá trabalhar, vai ficar enrolando. E é isso que Provérbios capítulo 6, versos 6 e 7 nos mostra. Vai ter como a formiga preguiçoso, considera os caminhos ser sábio. Por que ele vai ter que estar ter com a formiga? Porque ela não tem chefe, ela não tem oficial. O chefe oficial é aquele que controla, aquele que está à frente, né? Que está organizando. Ele não precisa disso. Ele não precisa de ninguém que diga a ele o que ele tem que fazer, porque ele sabe o que tem que fazer. E olha lá, no estio, no momento o quê? Na dificuldade, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. E aí ele passa a ser governado por causa da sua indolência com relação ao trabalho. É muito parecido, eu vou citar isso mais à frente, mas eu fico assim, ansioso, né? Aquela fábula da cigarra e a formiga. É muito parecido, na realidade é esse ensino que daqui, mais adiante eu vou citar com mais propriedade isso. Quando ele diz aqui, trabalhos forçados, essa expressão aí, trabalho forçado, designa um imposto fixado em trabalho pesado, sem tornar o indivíduo inteiramente escravo. Não é trabalho árduo, não. A expressão aqui é completamente oposta a trabalho, distinta, melhor dizendo, a trabalho árduo, trabalho duro. Mas é aquele trabalho que foi fixado sobre alguém, de forma que ele poderia ser comparado a um trabalho escravo, mas não é um trabalho escravo. Você pegar lá Juízes capítulo 17, verso 13, você vai ver que isso acontecia quando, por exemplo, um povo prevalecia sobre o outro. E eles não tomavam essas pessoas como escravos, mas elas ficavam submissas à ordem e ao comando, desse povo. Eles não era uma relação de escravidão, mas era uma relação de sujeição. Olha o que diz: sucedendo que, tornando-se os filhos fortes, filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Abra Juízes capítulo 1, verso 35 e 36, nós vamos ver mais uma vez isso. Isso era muito comum em guerra, em conflito. Ou o povo vencido era escravizado, ou
submetido a trabalhos forçados. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Heres, em Ajalon e Assalão. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. Segundo a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, essa expressão, sujeito a trabalhos forçados, aí, numa definição mais moderna, significa o trabalho ou serviço imposto a uma pessoa a título de sanção penal mediante perda de direitos. Seria mais ou menos aquela expressão de trabalhos voluntários por causa de uma decisão judicial em troca de uma pena por violação à lei. Seria mais ou menos isso. Tá? E aí, por ironia, nós estamos vendo aqui que a mão que evita o trabalho acaba realizando as tarefas mais pesadas. E que ele... E o que está por trás disso é que ele não é capaz de governar a si mesmo, de ordenar as suas prioridades. Por isso ele perde a sua independência e o seu fim é o trabalho pesado. Em termos sutis, o provérbio está dizendo o seguinte: o diligente chega ao topo enquanto o preguiçoso afunda. E aí na prática, nós podemos reproduzir esse pensamento descrito aqui em Provérbios como aquelas reclamações ou lamentos que muitas vezes nós escutamos. Ah, se eu tivesse levado a sério meus estudos, eu não estava nessa situação. Ah, se eu tivesse me dedicado ao trabalho e trabalhado com afinco, hoje eu não estaria nessa situação por ter desperdiçado o meu tempo com outras coisas que poderiam esperar. Geralmente, entretenimento demais. Quis aproveitar na hora errada. É o caso da fábula A Formiga e a Cigarra. E é muito interessante essa fábula. Eu não sei se vocês conhecem essa fábula, né? E as fábulas foram escritas não para história de crianças. Esopo, que era um escravo grego, isso se difundiu na cultura greco-romana, né? A maneira de fazer crítica a autoridades ou a comportamento da sociedade, sem citar o nome da pessoa, mas quando aquela pessoa lesse e visse naquele animal aquela característica que estava sendo exaltada ali, né, exaltada ou desprezada, ele ia lembrar daquela pessoa na sociedade, mas ele não podia citar o nome. E é assim, né? A cigarra é aquela que canta somente na primavera. E a formiga nós conhecemos como aquela que trabalha. É lógico que cada um tem a sua função na natureza, né? Deus assim dispôs. Mas a história da fábula, ela é interessante porque a formiga está trabalhando e a cigarra cantando. E ela, formiga, peraí, vamos vir aqui cantar comigo. Eu falei, não, preciso trabalhar. Preciso trabalhar porque vai chegar o inverno. E no inverno não vou poder trabalhar. Então eu tenho que recolher no meu celeiro, tenho que recolher na minha despensa, para que no inverno, num período em que eu não possa trabalhar mais, eu possa ter como me sustentar. E aí a cigarra ri, brinca, despreza, aí chega o inverno. E as coisas se invertem. E a cigarra tenta bater na casa da formiga e ela diz, eu não posso te ajudar. Tá? O que eu tenho aqui é suficiente para mim. A moral da história, né? É aquele que não trabalha, não come. Essa é a moral da história. A pessoa previdente se prepara para o futuro. Se prepara para situações. Né? Há vamos dizer assim, uma exaltação ao trabalho, diligente, responsável, comparando-se com a cigarra que naquele momento em que ela deveria trabalhar, ela está brincando, ela está rindo, ela está, né, se divertindo. É interessante a gente colocar algumas coisas aqui, né? Quando eu citei lá um dos lamentos que muitas pessoas fazem, se eu tivesse estudado e levado a sério meus estudos, eu não estava nessa situação. E é bom pontuar essas coisas com relação aos estudos, porque nem todos gostam de um estudo formal, sentar em bancos escolares. Né? E necessariamente isso não é ruim, não. Não é ruim nem bom em si mesmo. Tá? Mas a questão
Aqui não é gostar, é necessidade que alguém tem de conhecer o que é básico para a sua formação e ter responsabilidade com aquilo que é necessário. Ou seja, é não ser preguiçoso. Eu gosto de estudar. Se eu pudesse, eu estava sentado lá nos bancos acadêmicos, ouvindo. A melhor coisa que tem é você ser aluno. Que beleza. Receber conhecimento e estar lá, aquela coisa, estudar em casa. Eu gosto disso. Eu sei que nem todo mundo gosta. Eu já estudei na minha vida muitas coisas que eu não gostava. Disciplinas que eu não gostava, mas faziam parte, da minha formação e eu tinha que fazer aquilo. Então eu estava lá e me dedicava, porque eu tinha, e às vezes me dedicava até mais, porque por não gostar, você se distancia daquilo ali. Como por exemplo, alemão instrumental. Se existem algumas coisas que eu preciso me arrepender amargamente na vida, uma delas é ter estudado alemão instrumental. Foi pesado para mim, não tem nada a ver comigo. Mas eu tive que estudar e conseguir terminar o meu curso de alemão instrumental com média 8 na faculdade. Mas foi, difícil. Difícil. Não me perguntem nada de alemão que eu esqueci, viu? Então, não me perguntem. Por que eu quero dizer isso? Porque na nossa sociedade, a nossa sociedade erradamente, ela privilegia pessoas que têm formação superior. Quem não tem formação superior, você fez faculdade? Não. Então, peraí, eu vou ficar para cá. Você fez? Aí tem o mestrado. Não, tem o pessoal da graduação, tem o pessoal do mestrado, tem o pessoal do doutorado. Poupe, Toda profissão e toda dedicação, aquilo que você faz é importante. Você pode ser um pedreiro. A formação básica é importante. Por isso é ensino fundamental. É importante. É algo que todos nós precisamos. Mas aqueles que não querem galgar, mestrado, doutorado, não serão professores, não serão médicos. Não há nada que diminua essa pessoa. Agora ela vai precisar se dedicar a alguma coisa. Seja uma profissão técnica ou não técnica, e nessa profissão, naquilo que ele faz, que ele gosta, ele vai ter que se desenvolver. Hoje em dia, por exemplo, a gastronomia ganhou um status, Mas antigamente não tinha esse status. E as pessoas que se dedicavam a essa área eram tão nobres e tão competentes quanto qualquer outra pessoa que fazia qualquer outro tipo de atividade, que na nossa sociedade a gente acha que E a gente se engana redondamente. Fique uma semana sem o lixo passar na sua casa, que você vai ver o que acontece. Faça os garis uma greve geral no país. Vai ver o que acontece. E nós olhamos muitas vezes um gari e achamos que são pessoas, por não terem a formação que nós... Às vezes até tem, Às vezes até tem. Essa é uma visão errada, que não contempla o que o Evangelho fala a respeito das pessoas. Nós não somos medidos pelo conhecimento que nós temos, ou pelo curso, ou pelo aquilo que nós fazemos. Nós somos medidos pelo nosso caráter, ou melhor, pela imagem de Deus em nós. E é isso que esse texto está dizendo para nós. Aqueles que se dedicam às suas atividades, seja elas quais forem, eles receberão honra. Serão colocados entre os reis e não entre a plebe, porque a mão diligente domina. Mas aquele que é imprudente, negligente em seu trabalho. Olha o que Matthew Henry fala. Finalizando o seu comentário sobre esse verso, ele diz assim: a desonestidade e a patifaria são um caminho para a escravidão. Os preguiçosos e descuidados, ou melhor, os enganadores, e este é o significado da palavra, serão tributários, aqueles que por não se empenharem em uma profissão honesta, vivem de suas artimanhas e desonestidade, são desprezíveis e serão contidos.
Os que são diligentes e honestos, quando aprendizes, chegarão a ser senhores, mas os outros são os loucos que durante todos os seus dias serão servos dos sábios de coração. Eu gostaria de continuar, e se eu pudesse, eu ficava aqui direto. Mas eu vou deixar para dar continuidade na próxima semana e a gente perceber a relação que existe, né, do verso 24 com esses versos 25 e 26. Parece que no verso 25 ele para de falar aquilo que ele está falando e vai para uma outra direção, mas nós vamos perceber que uma coisa está ligada à outra. Quando ele diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Então percebam como nós falamos no início, ele começa falando sobre isso e termina falando sobre isso, mostrando que essas coisas que estão sendo ditas nesse meio tempo estão relacionadas a isso, estão ligadas a isso. E aí no final ele conclui: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Ou seja, na boa palavra, na mão diligente, a responsabilidade que essas coisas vão mostrar a nossa fé. Lembrem-se disso todas as vezes que vocês se sentirem desmotivados nas atividades que vocês estão fazendo. Eu estou falando isso por vivência própria. Ou dispostos a dar um jeitinho naquilo que você está fazendo, para não ter tanto trabalho assim. Lembre-se que a maneira como você trabalha aponta para a sua fé, a sua diligência, a responsabilidade, a sua integridade no seu trabalho aponta para a sua fé. E isso, às vezes, aos olhos de bons brasileiros ímpios, isso é prejudicial. Por quê? Porque você vai ser sobrecarregado de trabalho, muitas vezes. Mas isso não é ruim, não. Isso é bom. É lógico que quando a coisa está passando o limite, você chega e dá, como aconteceu certa vez comigo no exército. A gente tinha uma escala de atividades extras, missões. A unidade que eu servia era uma unidade extremamente operacional para fora de si também, não só para dentro. E aí eu estou lá na minha sessão, daqui a pouco chega um soldado: sargento, o tenente quer falar com o senhor. Aí eu olhei lá, antes de passar lá, eu olhei a lista lá, eu estava escalado para uma missão. Falei: como é que eu estou escalado para essa missão? Porque semana passada, praticamente, na semana retrasada, eu fui numa missão externa e tinham 6, 7 sargentos lá na minha companhia, ou mais, alguns mais antigos, outros mais modernos. Falei: não é a minha vez. Aí cheguei para o comandante, que era uma pessoa assim, fora de série, Tenente Marcelo, o nome dele. E eu falei: tenente, eu não estou, a minha escala não está. Ele falou assim: Quaresma, é o seguinte, quem ia fazer essa missão era fulano de tal, e eu não confio nele para isso. Eu quero que você vá. Como é que você vai rejeitar eu podia ter falado: não, tenente, não é minha escala e tal. Ele podia até ter batido o pé, ele não faria isso. Como é que eu vou rejeitar uma fala dessa? Meu chefe dizendo: eu confio em você. Eu sei, depois, Oreb, a gente compensa isso aí. Eu sei que você vai perder um final de semana aí, a gente compensa isso aí. Eu vou falar o quê? Ele me colocou naquela função porque ele confiava em mim. Porque a pessoa que estava designada não era uma pessoa responsável com seus horários. Às vezes faltava, dava algumas desculpas, que eram desculpas, mas que eram na realidade mentiras,
É aquele tipo de mentira que você não tem como pegar, né? Então isso aqui é muito importante, essa missão é muito importante. Eu gostaria que você fosse. Mas tá bom, fazer o quê? Eu saí dali com um sorriso no rosto, pra você ver, né? É isso que a Escritura está dizendo. Isso vai chamar a responsabilidade para nós, mas isso é bom. Bom. É bom. E a gente precisa olhar com esses olhos, porque aquilo que nós fazemos nas nossas atividades demonstra o Deus que nós servimos. E você vai dizer que muitas vezes eu não tive vontade de escantear, nessa ou em qualquer outra situação. Tive. Como todos nós temos muitas vezes. Mas nós precisamos lembrar da nossa responsabilidade diante de Deus. Diante de Deus. É a Ele que nós temos, primeiramente, que prestar contas. Vamos orar? Vamos baixar as cabeças e orar ao Senhor. Senhor Deus, olhando a Tua palavra, nós vemos, ó Pai, quantas coisas erradas, ó Pai, precisamos consertar nas nossas vidas, como precisamos ser atentos a tantos detalhes, ó Senhor Deus. Por isso queremos pedir que o Senhor esteja nos capacitando, Senhor Deus, como Teus servos, a vivermos dessa forma. A Tua palavra fala que na vereda da justiça está a vida, e nessa vereda não há morte. Que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós, que no que diz respeito ao nosso sustento, ó Pai, que o Senhor esteja provendo, Senhor Deus, as nossas necessidades, ó Pai. Que a igreja, Senhor, esteja também, Senhor Deus, sendo sensível à necessidade de irmãos assim, diligentes, que são trabalhadores, ó Senhor Deus, são pessoas responsáveis com o seu trabalho, que por causa de uma ou outra situação passam dificuldade, não por negligência, não por preguiça, Pai. Porque mesmo a Escritura diz que essas pessoas não podem ser ajudadas, ó Senhor Deus, para que não se sintam, Senhor Deus, de forma confortável a permanecerem nessa situação. O Senhor nos dá sabedoria para criarmos os nossos filhos, ó Senhor, dessa forma, para sermos assim, Senhor, no nosso dia a dia. Que o Senhor esteja nos dando da Tua graça, Senhor, e tendo misericórdia de nós, e perdoando-nos, ó Pai, os nossos pecados, ó Senhor Deus. Quando assim agirmos, ó Pai, e trouxermos, ó Pai, vergonha ao nome do Senhor. Senhor, não permita que isso aconteça. Nos dá forças, ó Pai, para não sermos levados, ó Senhor Deus, pela maioria, sermos levados por outras pessoas, ó Senhor Deus, porque todo mundo faz dessa forma. E que o Senhor, ó Pai, possa em nós, ó Pai, ter uma chama viva do Evangelho aonde estivermos. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque nós não somos capazes de fazer essas coisas, ó Senhor Deus, se não for, ó Pai, pela Tua graça e pela ação do Teu Espírito. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.